Olá pessoal, estamos começando mais um Tributos e Direito. Hoje o tema é muito especial, a convidada especial, mas antes queria pedir para você se inscrever e compartilhar para a gente formar aqui a nossa comunidade de tributaristas. Ao meu lado, meu amigo aqui, Rogério Davi. Como é que você tá, Rogério? Tudo bem, Júlio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Tributos e Direito Podcast. E Rogério, hoje a nossa convidada é muito especial. Estava aqui olhando o currículo dela. Eu não tenho nem como ler esse currículo todo. Um currículo Tem que ter um extenso, podcast só para o currículo. Só para o currículo, né? Tem que ter um podcast aqui só para o currículo. A minha convidada de hoje é auditora fiscal da Receita Federal, é chefe do Centro de Julgamento de Penalidades Aduaneiras da Receita Federal. É minha colega mestre pela UERJ em Direito Tributário. Tem aqui um currículo extenso que ela vai falar sobre isso. Como é que você está, Andréia? Andréia Dweck. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Doutor Rogério, doutor Júlio, tirar o doutor? Normal, né? Uma satisfação. Eu sempre tive um sonho de estar no podcast. Sério? Primeira vez. Inclusive, eu até pensei assim um dia de poder trabalhar na Receita e ter um podcast, assim. Eu acho tão importante assim a gente ter uma descontração quando pensa em direito tributário, quando fala de direito tributário, que ele já é tão complexo. Verdade. Né? Então, quando você tem uma fase assim de descontração, eu acho fundamental que a gente tenha. Anota aí que a André vai virar sócio aí agora. Vamos lançar um Receita Cash, quem sabe? Eu sempre tive esse sonho, mas ainda, assim, eu tenho muitos sonhos, né? Que eu penso assim, um dia a Receita poderia fazer isso. A concretização do Congresso, né? Que verdade, né? Vamos falar sobre isso tudo aqui, gente. Hoje é um episódio muito especial. Então, assim, para mim, são sonhos que vão virando realidade. Pode demorar 30 anos, pode, mas vai. A coisa acaba acontecendo. Eu fico muito feliz de poder contribuir para minha casa de uma maneira, buscar algumas maneiras mais descontraídas, diferentes, e eu procuro pensar nisso o tempo todo, de como é que eu posso contribuir para minha casa e dar uma relevância para a Receita, e busco isso de forma espontânea. Busco isso não institucionalmente, mas a satisfação estar aqui com vocês hoje, fico muito feliz. Muitos anos de Receita, né, Andréia? 31 anos. E a Receita agora tá fazendo live no YouTube, tem feito outras linhas de comunicação, até usando visual law, às vezes em comunicados de LinkedIn, né? A Receita tá também atenta aí à melhorado muito a comunicação. A Receita ganha prêmios, né, de tecnologia, né, de tudo isso. Um exemplo. Andréia, eu estava aqui vendo que você é chefe do Centro de Julgamento de Penalidades Aduaneiras da Receita Federal. Sejul. Tá completando um ano agora em novembro. Completa um ano. Explica pra gente o que é isso. O Sejul, ele foi concebido por conta do Brasil ser signatário da Convenção de Quioto. E a Convenção de Quioto, ela traz como um dos seus dispositivos de que na área aduaneira, se o contribuinte é penalizado, ele precisa de uma instância independente daquela que o lançou, que o autuou, ou que colocou ele numa situação de possibilidade de se defender, que ele não fique só numa instância, que ele possa seguir para uma segunda instância independente da autoridade aduaneira. Então, a Convenção de Quioto, ela trouxe esse dispositivo, e aí, por conta disso, a Receita precisou se atualizar, porque o perdimento, a penalidade de perdimento, ela era julgada em instância única pelo próprio chefe da unidade. O auditor fiscal, ele fazia uma proposta da penalidade, e quem decidia sobre a aplicação e o julgamento da penalidade era o chefe da unidade, e era instância única. Você poderia ter uma relevação de penalidade decidida por recurso hierárquico através da coordenação de tributação, mas aí é uma outra vertente. No caso da pena de perdimento, de apreensão, de retenção de mercadoria, você não tinha a segunda instância, você não tinha como recorrer. E a Convenção de Quioto, como o Brasil assinou a Convenção de Quioto, a gente precisava se adaptar. Então foi feito um grupo de trabalho, e desse grupo de trabalho surgiu então a necessidade de se fazer algo como um tribunal. Então, o centro de julgamento, ele é como se fosse um tribunal dentro da Receita Federal, que ele julga em primeira instância de forma monocrática,
os autos de infração hoje lançados por auditor da Receita Federal do Brasil. Então, o auditor da Receita Federal do Brasil, ele vai, através do lançamento do auto de infração, efetuar aquela aplicação da pena de perdimento e, na primeira instância, através da equipe nacional de julgamento, é tratado a impugnação do contribuinte, ela é tratada, ela é julgada monocraticamente por auditor fiscal e o contribuinte ainda tem direito a uma segunda instância, que é um recurso voluntário, julgado através de um colegiado. Isso então, só para perdimento? Só para perdimento e para mercadoria, para transportador que está com uma multa específica de R$15 mil, que está na situação do perdimento, ligado ao perdimento também, a multa do transportador. Mesmo perdimento por abandono? Porque às vezes tem um abandono... O abandono é pela IN 2160, né? Mas aí, se você tem alguma situação que enseja o contencioso, aí há o auto de infração. Tendo o auto de infração, ele sobe para o SEJU. Essa era uma reclamação antiga dos operadores, porque a gente sempre questionava isso. Olha, não tem um duplo grau de jurisdição, tem, não tem. Então o SEJU vem em boa hora, hein, Júlio? Mas deixa eu só ver se eu entendi. Funciona parecido com o que acontece no auto de infração? Sim, DRJ-CARF. Mas tem um DRJ na... Não, o SEJU, o nome é outro nome. SEJU já é separado porque a pena de perdimento ela tem um outro rito, né? A ciência acontece em 20 dias, ele é um procedimento célere, a Receita precisa dar destinação à mercadoria, então ele precisa ser julgado de uma forma bastante célere, mas não pode perder... alimentos, por exemplo, alimentos. Sim, tem as prioridades e não pode perder eficiência. Então, um dos críticos, né, a parte dos operadores do direito criticaram inicialmente o SEJU, dizendo que o país ia parar por conta do SEJU, porque ia demorar para julgar, porque não sei o quê, né? E não parou, né? O Brasil está aí, o país está aí, continua. As mercadorias estão 5% do que é apreendido no perdimento vai para o SEJU, são as grandes causas, que é exatamente como eu penso o contencioso. Eu penso que o contencioso, a gente deveria trabalhar as grandes causas, né? E o que acontece no SEJU? Os 95% do que é apreendido, do que é retido, não vai para julgamento no SEJU. Ele se mantém, né, na própria unidade que vai dar a destinação, vai fazer o leilão, vai fazer a sua destinação da mercadoria. Agora, no caso da impugnação, quando o contribuinte se defende, é porque realmente aí ele tem alguma prova, ele tem algo a apresentar, ele tem alguma situação que realmente demande a análise do auditor, né? Situações de que ele pode trazer um conjunto de provas que possa vir a mudar a opinião justamente da própria Receita. Então, é muito importante que o SEJU ele se posicione como um órgão também de uniformização. Porque ele estando dentro da Receita, ele tem uma vantagem, porque você pode uniformizar, porque você está no mesmo guarda-chuva, você está no guarda-chuva da SUTRI. Então, por exemplo, uma decisão em solução de consulta, uma COSIT, pode se beneficiar de algum precedente no âmbito do SEJU? Não, depende, porque você, para tratar uma solução de consulta, você precisa de um impulsionamento. Então, iria depender do SEJU provocar a COSIT para determinado entendimento. Isso ainda não aconteceu. Teria uma consulta interna, por exemplo. Isso, então o SEJU está habilitado, mas ainda não teve nenhum... Ainda não teve caso, Isso é importante, porque eu sou especialista na matéria, criando... massa crítica, precedentes acerca de perdimento, que é sempre um ponto muito, né, complicado, porque você está... É uma expropriação, Júlio, que o Estado pode fazer, não, legitimado, dentro do devido processo legal, porque teve alguma ilicitude ali, né? Sim. Então, é muito caro para quem milita na zona de fronteira, por exemplo, o pessoal ali da Tríplice Fronteira, né, Uruguai e tudo, perto ali do Rio Grande do Sul, que tem muita gente que utiliza o veículo para poder transportar entorpecente, por exemplo. 70% dos nossos casos é perdimento, veículo, mercadoria. É isso que eu ia te perguntar também. Na 70% dos casos, 70%. Na maioria dos casos, o perdimento não é contestado, né? Não é impugnado. Não, 95%. Não é Caramba. contestado. Normalmente é só quando a empresa realmente quer aquela mercadoria, né? São os grandes casos. Interposição fraudulenta, interposição fraudulenta presumida, perdimento de veículo, contrafação. Então... às vezes, dano horário. Dano horário é um conceito indeterminado, né? O que pode ser dano horário? Eu já peguei uma situação, por exemplo, que era um barco, um iate, né? 52 pés é um... E aí o que acontece? Dentro, o embarcador, para agradar,
o estaleiro lá de fora, né? Mandou uma caixa com taça de cristal de espumante não avisou, era um brinde, era um prêmio surpresa. Isso não estava na edição da ADI. Na hora, o fiscal entendeu que era perdimento. Deu a perdimento, coisa de $2 milhões, um barco, por causa de uma caixa de cristal. Ele entendeu que aquilo era dano horário. E aí tivemos que abrir um contencioso para poder explicar tudo isso. Entendeu, Júlio? Como é que funciona a situação? Normalmente eu vi esses casos já em mandado de segurança. Sim, porque como uma instância única, vai direto para a justiça. Agora tem o Sejul, que vai julgar esses casos. E aí o processo administrativo acaba sendo um filtro também para o judiciário, porque você vai ter a primeira instância, já pode ter seu processo solucionado na primeira instância. A gente tem os números do Sejul, que inclusive recentemente eu fiz um artigo para o Jota, e eu trouxe esses números, né, autorizados pela Receita, inclusive, de que na primeira instância, a gente já está tendo um percentual de derrubada de auto de infração de mais de 10%, chega a quase 15%, e na Câmara Superior chega a 20%. De autos de infração improcedente na pena de perdimento. E aí o contribuinte não precisa ir para o judiciário. Não precisa. Porque tem aí justamente que é questão de suficiência probatória, questão do fiscal não ter trazido os elementos necessários para que o auto se perfectibilizasse. Então, essas situações que a gente encontra na DRJ-CARF, a gente também está tratando no Sejul. E isso é importante porque a gente acaba se firmando também como um órgão imparcial. A gente precisa dessa independência em relação à área aduaneira, primeiro porque está na convenção, né? E segundo porque é como acontece com as DRJs. Se a gente ficar convolando tudo que a fiscalização trata, não precisa de DRJ, né? Aí vai direto para o judiciário. A gente precisa ter uma certa independência e imparcialidade. Os julgadores no Sejul, eles têm mandato. Eles têm mandato, assim como acontece nas DRJs. Então, mas como a atividade ela é muito específica, não dá para incluir DRJ-CARF, porque aí vai para aquela lista geral de processos, né? E que a gente sabe que, às vezes, demora um tempo, né? Apesar de estar aí com um prazo de 360 dias, acaba tendo aí um passivo que a gente não precisa, né? Então, o Sejul está trabalhando com uma temporalidade de 90 dias na primeira instância, na segunda instância 60 dias, então está gerando muito rápido. É uma turma de revisão? É uma Câmara Recursal que está funcionando por enquanto. A gente está com pouco movimento nos recursos voluntários. Vamos recorrer mais à atenção de advocacia tributária que nos ouve aqui. Vamos agitar esse conteúdo. Sustentação oral. A gente tem possibilidade de sustentação oral por vídeo gravado de 10 minutos. E até hoje, o Sejul vai fazer 1 ano agora em novembro. Nós recebemos 5. André, a galera tem que... 2 perguntas sobre o Sejul ainda. Ele foi criado por lei, né? Sim. Lei não é portaria nem regulamento. Não, é a lei é a 14671. 14671, que eu não lembro, assim, eu posso até... Não, tudo bem, a gente depois acho que é 14671. Mas é só para fazer outra pergunta. De 23 de agosto de 2023. Era para fazer outra pergunta. Ele não é um órgão paritário? Não. Não é igual o Não, CARF. é dentro da Receita. Dentro da Receita, é um órgão Dentro da interno ainda, Receita, vinculado é dentro da ao Ministério Receita. da Não faria Fazenda. sentido, porque o perdimento é uma atividade muito específica. Muito específica e precisa o conhecimento dos colegas que vieram para o Sejul, eles são muito especializados. Então, por exemplo, eu sou um aprendiz, né? No caso do perdimento, porque a minha vida inteira, apesar de ter sido da aduana, eu fui dos tributos aduaneiros, né? Eu não fui da pena de perdimento. Então, eu estou aprendendo a pena de perdimento. Mas os colegas ali têm uma experiência absurda. Então, assim, só de perdimento de veículo são 14 tipos. Assim, a quantidade de perdimento é absurda. É mesmo? Então, é muito diversificado. E cada caso é um caso. Sexta-feira teve um caso que um colega estava me relatando de um carro alugado no Uruguai, da condutora paraguaia, e a mercadoria, foi apreendido o veículo, a mercadoria, e não tinham como intimar a condutora paraguaia e nem a empresa que locou o veículo, que era do Uruguai. Então, assim, é uma salada, né? É uma salada. E o fiscal, o colega fala assim, ó, eu não tenho como sair dessa, porque a mercadoria vai ficar presa, e ela disse, na defesa dela, que ela não era dona do veículo, que ela vendeu para um outro paraguaio. Então, é um negócio surreal. Perdimento realmente é um... E aí, então, envolve muita questão de fato, né? Muita questão de fato. Só que ela não provou que vendeu, enfim, aí já o Júlio quer chegar. Quer falar que a prova que não precisa de um órgão paritário é
a existência do SEJU aplicando o devido processo legal, né? Não, na verdade, o que eu tenho percebido? Que ao longo dos anos, a administração tributária, como um todo, ela tem procurado se aproximar mais do contribuinte. Então, se antes havia um preconceito com a administração tributária, como se ela não pudesse analisar as normas e aplicar de uma forma também um pouco mais, como eu posso dizer, não seria discricionária, lógico, vinculado à lei, mas com condições de interpretar também a norma, eu vejo no SEJU um exemplo disso, de que são fiscais, são auditores fiscais, são pessoas ligadas à administração tributária que têm condições de interpretar a norma de uma forma justa. Então é nisso que eu vejo a administração tributária hoje. Se no passado o contribuinte tinha um certo preconceito com essa interpretação e essa adequação da norma à realidade, com o tempo, com essa proximidade que a administração tributária tem procurado em relação ao contribuinte, seja a Procuradoria da Fazenda Nacional com transações, seja a administração tributária com essas novos mecanismos que a gente vai falar aqui daqui a pouco, que a Receita Federal tem criado, eu acho que a gente tem que ter um novo olhar para a administração tributária. Inclusive, a Andréia falou sobre isso no artigo, sobre consenso, né, Andréia? Vamos falar do livro, gente. Você nem falou do livro, temos que divulgar. Deixa eu só concluir essa questão do SEJU, da paridade. Porque, assim, eu penso o seguinte, o CARF, eu trabalhei no CARF quase 5 anos. O que me incomodava muito era a gente não seguir, por exemplo, o artigo 100 do CTN. Porque o artigo 100 do CTN trata das normas complementares. E quando você tem ali expresso no CTN que a norma complementar é aquela decisão, né, no inciso 1º, que é de órgão coletivo, né, que tem eficácia normativa, eu estou falando de uma instrução normativa. Então, quando você um conselheiro, eu trabalhei na Câmara Superior, diz que a instrução normativa, eu não concordo com a instrução normativa, eu acho aquilo, assim, eu acho que... Estou entendendo o seu ponto. Acho que deveria ter uma uniformização para a gente conceber que o artigo 100 do CTN, ele precisa ter voz. Então, quando você olha aquela IN, é um entendimento da Receita Federal. E ele precisa ser respeitado. Às vezes eu era muito criticada no CARF, André é muito vinculado à Receita Federal. Mas não é isso, eu estou vinculada ao CTN. É uma legislação tributária, né? Exatamente. Então, assim, quando eu vejo um parecer normativo editado pela Receita, que as pessoas falam, não, mas esse parecer, eu não concordo com esse ponto. Não tem que concordar, tá ali, tá no CTN. Então, isso me incomodava bastante. E aí, eu acho que é uma questão que a gente pode trabalhar mais, que a gente pode trabalhar, inclusive, na academia, mas eu acho que é uma questão que a paridade, a gente pensa assim, eu vou ter representante do contribuinte, mas você tem que se vincular ao CTN. Você precisa, seja representante do fisco ou do contribuinte, ter essa posição imbuída quando você se torna um conselheiro. Ou eu estou na advocacia, pública ou privada. Se amanhã, né, na advocacia privada, a advocacia pública não tem condição de trabalhar porque defende, né? Então já tem lá a PFN, ela sustenta no CARF. Mas o colega que é advogado, ele deixa de ser advogado, ele se licencia da advocacia para trabalhar no CARF. Isso já é um primeiro passo para ele se vincular ao que está disposto no CTN. Por isso que me causa desconforto. Eu nunca vi um conselheiro do contribuinte como conselheiro do contribuinte, e sim como conselheiro. É aí que eu quero chegar. Para mim, não faz diferença. Ser paritário, a partir do momento que você entra no CARF, você é um servidor. É verdade, porque assim, servidor do órgão. Isso que você falou é muito não do fisco. É muito importante. Também, é do órgão. É do órgão. Não, o então, órgão tem que interpretar isso que o André falou é muito importante, porque fica parecendo que quando você fala em paridade, há contribuinte versus fazenda Não lá existe. no CARF. Mas não é isso. Na verdade, são visões de mundo práticas que vão chegar àquela deliberação lá no CARF em torno da legislação tributária, seja instrução normativa, seja pareceres normativos, seja orientações da legislação que façam com que
a operação, o planejamento tributário, ou tudo aquilo seja legítimo. E eu posso te falar com propriedade do tempo que eu trabalhei lá. A maioria é maioria. Maioria é maioria. Agora, é lógico que os grandes casos, mais polêmicos, aí acaba saindo por voto de qualidade, teve aquela questão da mudança para o 19E, mas a maioria é maioria. Que não é a regra, né? Não é a regra você decidir por voto de qualidade. Não é. Não é a regra, aquilo é exceção. Não é. É que se coloca na mídia como se fosse, olha, a regra é o voto de qualidade, mas aquilo é muito E exceção. ninguém dá atenção para o que é a maioria, né? Que é a maioria. Então, é interessante isso, porque a maioria realmente é a maioria. E aí você olha uma sessão do CARF mesmo gravado, você fala assim, tudo maioria, tudo maioria. Às vezes 100% da sessão é a maioria. Mas eu ainda acho, André, um outro motivo por que o Seju não teria lugar para ter um órgão paritário, com presença dos contribuintes, que eu acho que o Seju, ele é a manifestação muito evidenciada do poder de império do Estado, que é uma expropriação patrimonial na essência ali. Aí você vai colocar exatamente a sociedade civil, né, indicada ali pelos pares. Então eu acho que assim, pensando num conteúdo mais de fundo, né, o Seju realmente é um órgão que tem que ser gerido realmente pelo Estado, né? Mesmo se a participação... Porque no processo tributário, o bem ou mal, você ainda vai recorrer, né, em outras instâncias, você tem o contribuinte, ele ainda vai poder levar para o judiciário, tendo uma afastabilidade, né, tudo isso. Então, realmente, eu fico muito tranquilo com... Não vejo polêmica, entendeu, Júlio? O Seju é inconstitucional, porque não é órgão paritário, não acho que seja não sei o quê e tal. Pelo contrário, é um órgão de aplicação da norma. Está muito aderente à Convenção de Kyoto. Assim... É o poder de império, a expropriação o mundo quer isso, né? Um duplo grau de jurisdição e um órgão que seja qualificado tecnicamente também na legislação tributária e possa aplicar de uma forma justa o direito. Eu acho que o Seju, pelo como ele está desenhado, até a Andréia aqui explicou para a gente, ele está dando a oportunidade do contribuinte explicar melhor o que aconteceu. E não no perdimento, são 5% dos casos, né, Andréia? São realmente os casos mais relevantes. A gente tem uma entrada mais ou menos de 300 processos mês, e uma saída, hoje a gente está com um grupo aquém do que deveria, né? A gente está com. A gente tem sempre essa questão, né? De estar sempre. O cobertor é curto, né? E uma saída mais ou menos de cerca de 200 processos mês. Então, hoje, a gente, com quase um ano, com 9 meses de Seju, a gente já ultrapassou as 1000 decisões monocráticas. Então, isso com colegas que vieram com visão de mundo diferente, por conta de estar em lugares do país diferentes em que o perdimento é diferente. Isso. Então, o perdimento em Foz do Iguaçu é e no Pará, Belém é outro, na Zona Franca é outro, em São Paulo é outro, no Rio de Janeiro é outro. Então, a visão de mundo é muito diferente. E como é um órgão nacional, muitos não conhecem vários aspectos de determinados perdimentos de determinadas regiões fiscais. Então, para poder unir, formar esse julgador, é um trabalho hercúleo, né? E a gente conseguiu ultrapassar as 1000 decisões, eu já acho assim, uma vitória absurda em relação ao que a gente tinha antes, que era a instância única. Ele fica, a sede dele é em Brasília. É virtual, mas em Brasília. Eles sim. são colegas de Brasil inteiro julgando. Brasil inteiro. Né? Então foi... eu lido com uma pessoa lá com chimarrão e o outro com tacacá. Então, é muito engraçado, assim. As pessoas têm cultura diferente. O país é maravilhoso, né? O Brasil é muito diverso. Então, eu acho sensacional. E você ter essas culturas diferentes e juntar isso tudo num órgão é fantástico. Não, e, André, a gente sabe, né? O auditor da zona primária, né? O cara tem uma visão ali, ele sabe... Só de bater o olho ele sabe, isso aqui eu não sei, peraí. Mas ele precisa ter a visão de processo. Aí já vai pro pessoal da zona secundária. Aí é o desafio, porque eles vieram todos de zona primária, né? E de zona secundária, mas trabalhando na unidade de origem. E para ele ter essa consciência do processo administrativo, aí precisa de muita capacitação, que é o que a gente tem feito. Eu tenho feito o Seju Capcast, que não é um podcast, porque não dá, né? Ainda não tenho esse material todo, mas eu tenho chamado sempre um expoente da área tributária, da área do processo. Todo mês vem uma celebridade, né, vamos dizer assim, para poder conversar com os colegas. Então, também é uma iniciativa. Tem muita diferença do fiscal que está na zona primária para o que está na zona secundária? O fiscal que está na zona primária de uma área de comércio exterior, quando ele vai para o julgamento,
ou até de uma fiscalização, né? Um colega que está na fiscalização, que está na ponta, né? Na ponta da... quem dá o primeiro... Que está na ponta, que está ali... Primeiro contato com o fato gerador. Iniciando o procedimento fiscal. Quando ele muda e ele vai para o julgamento, ou para o CARF, a vida dele se transforma. Porque ele vai precisar de uma evolução, porque ele está ali, como o doutor Rogério falou, ele sabe que aquilo ali, ele pode até saber, nossa, é uma empresa que está acostumada a sonegar e tal, mas o colega não trouxe as provas que deveria trazer. Isso para ele é uma mudança muito grande na cultura dele de fiscalização. Então, quando há 30 anos atrás a gente começou com as DRJs, a gente tinha essa mudança também, porque era o chefe da unidade que decidia. Mesma situação com perdimento. Então, quando saiu da governança das unidades para uma delegacia independente, isso teve muito questionamento. Então, quando o colega sai da fiscalização e vai para o julgamento, ele tem uma mudança de cultura muito grande e que ele precisa se capacitar. Ele não pode simplesmente sair da fiscalização e ir para o julgamento, a não ser que ele tenha uma maturidade muito grande acadêmica, jurídica, né? Ele não, de conhecimento da legislação, ele precisa se desprender do que ele era como fiscal atuante. Então, eu nunca fui da fiscalização. Então, eu imagino que se eu for para a fiscalização, eu vou pensar assim, isso aqui vai cair. Isso aqui não vai dar certo. Não, isso aqui você não faz assim, não. Isso aqui você não pode fazer. Isso aqui você não está trazendo essa prova. Essa visão é que eu acho que precisa, e é muito importante que os fiscais virem para a gente ter uma qualidade de trabalho importante também para a Receita. O Sejur é mandato também, né? Sejur é mandato. Por quê? 4 anos? São 2 anos. 2 anos, 2 mais 2? As prorrogáveis, né? Pode prorrogar. Isso é bom, porque o cara vai e volta, pode voltar ainda pro chão de fábrica, digamos assim, e aí ele já vai com outra visão para constituir o crédito. Constituir a questão, dar a infração. Se ele quiser voltar para a fiscalização, ele vai voltar com uma visão completamente diferente. Legal. Com certeza. O André, até falando nesse ponto que você mencionou do colega que está lá na fiscalização e depois ele vai para um julgamento, o Sejur, ele também observa essas súmulas vinculantes do CARF? Não. Ele não tem essa vinculação, mas a gente está programando em breve, tem até na portaria do secretário e na do ministro também, que a gente faça um pleno e justamente a gente traga uma força vinculante a alguns precedentes. Então, como a gente vai fazer isso, a gente não tem ainda essa modelagem, mas a gente tem a previsão e eu acredito que, se Deus quiser, esse ano ainda consiga fazer. Seria tipo um órgão para dar estabilidade, a uniformização da jurisprudência. Seria um procedimento, né? Um procedimento dentro do órgão que desse a estabilidade para essa jurisprudência. O André, até para divulgar, hein, Júlio, a obra que foi lançada aqui pela... é isso que você queria falar, né? Do primeiro congresso da Receita Federal, aqui a Andréia trouxe... Estudos tributários. Estudos tributários e aduaneiros, primeiro congresso da Receita Federal, que vai ser agora, vai ter um congresso agora. Vai ter o segundo. Né? A gente já está programando. Dia 8 de novembro, né? E a Andréia que trouxe pro podcast, pro Tributos e Direito. Trouxe uma dedicatória especial, gente. Está muito agradecido aqui. E esse primeiro congresso. E a Andréia também... já vai lançar daqui a pouco o livro, Meu próprio livro. Seu próprio livro, que é... Fazendo jabá aqui já do meu próprio livro, tô muito feliz. Já vai vir lá, convidado para lançar aqui com a gente. Quando lançar, já sabe que você já está convidada. Muito prazer, muita honra, uma honra muito grande. De mestrado. Fala um pouco da dissertação, que é um tema muito importante. Eu tenho nesse campo também, da segurança jurídica, né? Do consenso. O título da dissertação é justamente o consensualismo no âmbito da Receita Federal do Brasil, né? Para chegar nesse projeto, esse projeto é muito rico para mim, muito importante, muito caro, porque como eu trabalhei muitos anos em DRJ, e 25 anos em DRJ e quase 5 no CARF, né? São 30 anos aí no contencioso e fiquei um pouco no órgão central trabalhando com programas para melhorar a relação fisco-contribuinte. Então isso juntou a minha experiência de contencioso com a minha vontade de trazer uma melhora para a relação fisco-contribuinte e debater isso na academia. E aí essa dissertação, primeiro ela era um monstro, né? Ela começou assim...
meu orientador, o professor Sérgio André, eu criei um monstro, porque tinha mais de 300 páginas, eu fui escrevendo tudo que vinha pela frente e tal. E aí, quando ele olhou, ele falou: Já você na tem banca que de... seguir a pergunta de pesquisa. Já na Qual banca é de a sua qualificação. pergunta de pesquisa? Antes, um pouquinho, Antes, ele viu. viu. Ele deu uma olhada assim, na diagonal, ele falou: qual é a sua pergunta de pesquisa? Escreveu um tratado ali. Só aqui tem 20 perguntas, você tem que definir uma. Aí aquilo me deu um negócio, me deu uma baixa, que eu falei assim: não, mas eu quero mostrar o meu trabalho todo, a minha experiência. Não, você vai mostrar em outra hora. Outra hora você mostra a sua experiência. Aqui você tem que se focar, você tem que focar na academia. Você está na academia de direito. Você tem que seguir a pergunta de pesquisa. Aí a gente definiu a pergunta de pesquisa. Aí na qualificação, foi um arraso, né? Fui destruído na qualificação. Foi assim um divisor de águas que todo mundo que faz mestrado, doutorado, fala assim: não fique preocupado com a qualificação. Todo mundo é arrasado na qualificação. Então, isso faz parte. Eu acho que é uma forma de você crescer, né? Aí eu tomei isso como... Primeiro eu falei pro Sérgio André que ia desistir, chorei e tal. Falei, vou embora, não quero mais saber. Cortou umas 100 páginas. Ô, Sérgio, não, pegou pesado, Sérgio? Os barcos livres, o Sérgio André. Aí foi o que menos pegou pesado foi o Walter Schwenkner, que foi meu co-orientador. Ele é mais assim, mas aí, não, isso aqui não, você só fala disso, só fala disso. Aí o que eu fiz? Aí a minha pergunta: houve progressos no órgão com relação aos meios alternativos de implementação e solução de controvérsias? Essa era a pergunta de pesquisa. E aí, a partir dessa pergunta de pesquisa, eu comecei a trazer conceitos do direito administrativo, de como o direito administrativo trabalhou o consensualismo, pensando, por exemplo, numa improbidade administrativa. Você tem um caso de improbidade administrativa. Você pode fazer um consenso nesses casos de improbidade administrativa. Você pode fazer um termo de ajuste de conduta quando você tem um crime. E você não pode fazer um consenso dentro da Receita Federal? É muito dicotômico você não trazer isso para o tributário. Você ter a possibilidade no administrativo de você fazer ajustes tanto no TCU quanto no Ministério Público. Os acordos de leniência, né? Acordos de leniência. E aqui na Receita a gente tem que ficar de mãos amarradas, vinculada, atividade vinculada. Isso não faz sentido. Então eu comecei a pensar: houve progresso? Progresso, eu vou ser bem sincera, na minha dissertação, como acadêmica, que eu não estou falando pelo órgão, estou falando como acadêmica. Eu acho que progresso ainda não tem, mas evolução a gente tem. Confia, né? A gente tem aí uma evolução na conformidade. Você tem o programa OEA desde 2015 na Receita. O Confia é o quê? Confia é um programa de conformidade cooperativa. Então, você tem fórum de diálogo, que a Receita Federal ela trata com grandes contribuintes, né? Inclusive ele é dentro da coordenação de maiores contribuintes. É um programa que começou com um teste de procedimentos, foi muito conservadora na sua forma de... Hoje está num piloto. Então, assim, ele iniciou, se não me engano, em 2019. E a gente já está em 2024, então foi muito paulatino, porque a Receita precisa trabalhar com certo conservadorismo por conta da sua posição, né? Na estratégia do Ministério da Fazenda e no direito tributário. Então, você não pode simplesmente trabalhar com um programa de conformidade cooperativa e já abrir, né, para todo mundo. Você tem que ter a confiança, né? Então, a confiança precisa ser mútua. Né? Não pode ser só do contribuinte em relação ao fisco, tem que ser do fisco em relação ao contribuinte também. E como é que isso é na prática? Você intima o contribuinte? Não, o Confia, o contribuinte vem para o Confia. A partir desse momento, existe uma relação de confiança entre as partes. Existe uma possibilidade, por exemplo, do contribuinte, antes do procedimento fiscal, ele ter essa movimentação das obrigações acessórias dele, de perguntar para a Receita: olha, eu estou conforme aqui, a Receita, olha,
aqui para você trabalhar na conformidade, você precisa pagar isso aqui, fazer isso. Então, ela te dá um atendimento, uma área dentro da Receita que vai trazer para aquele grande contribuinte uma segurança que ele não tinha. Então, são poucos os contribuintes da área do Confia, mas são contribuintes relevantes. Que movimentam muitas operações, exatamente, é muito dinheiro. Exatamente. Então, assim, o Confia, ele acaba sendo um divisor de águas para essa mudança de paradigma na Receita Federal, essa mudança de cultura. Mas ele seria suficiente para a gente entender que houve progresso? Para mim, não. Porque a gente precisa de espaços de consenso. A gente precisa de uma administração tributária mais dialógica, mais comunicativa, como vocês mesmos falaram no início. Então, a minha visão dentro da área acadêmica, nessa área de consenso dentro da Receita Federal, precisa começar aí. A Receita ela precisa ter a participação do contribuinte. A gente tem visto muita consulta pública. A consulta pública no caso de preço de transferência, a consulta pública no caso agora do Pilar 2. Então, a gente tem visto essa mudança da Receita em ouvir o contribuinte, né? E lançar as consultas públicas justamente para trabalhar em conjunto, porque a Receita vivendo só entre a própria Receita, ela gera um fechamento que não pode existir. Eu fui delegada de julgamento 6 anos no Rio de Janeiro. E eu buscava, o Júlio sabe disso, que ele participou de alguns eventos, a gente convidava, fazia muita integração com a PFN, né, na época ali no Rio, aqui no Rio, e a gente trazia academia, operadores do direito, Receita Federal, PFN, para justamente a gente conversar sobre temas de interesse tributário, né? A gente precisa, nesses eventos acadêmicos, para a gente ter ideias. E isso começou a reverberar nacionalmente. Tanto que surgiu o Congresso da Receita justamente por uma iniciativa local. Uma iniciativa local de que, poxa, está fazendo sucesso, está dando resultado. Então, vamos abrir, vamos chamar o Poder Judiciário, vamos trazer também o Poder Judiciário para as discussões, né? Porque muitas vezes a gente fica numa prospecção de administração tributária e não expande também para o Poder Judiciário. Então, inclusive, o Congresso ano passado foi na Escola de Magistratura, na Infam, e esse ano vai ser de novo. Então, a busca é para realmente unir essas vertentes tão complexas, porque você entender o sistema tributário a nossa legislação já é muito complexa. Então, se a gente não traz alguns momentos de reflexão para a gente ter essa possibilidade de, inclusive, nas consultas públicas do retorno do contribuinte, no espaço de consenso, na própria ação de conformidade, como eu falei, não só o Confia, mas temos a conformidade no comércio exterior também, tem e com uma gestão de riscos eficiente, né? A gente precisa dessa gestão de risco, até para a gente também saber onde a gente está pisando. Isso aí gera um progresso, vai gerar um progresso, mas eu acho que ainda uma visão de futuro. Esse progresso ele vai chegar, ele é natural à visão de futuro que está sendo prospectada, mas hoje eu acho que a evolução existe. A evolução, o caminho, ele tá sendo pavimentado, ele ainda tem ali umas, né, arestas, tem algumas assim, bifurcações, tem alguns desafios, mas eu acho que o caminho ele começou a ser pavimentado. Começou a ser pavimentado com Confia, né? A OEA já existia, que OEA, me ajuda aí. Tem que ir no Google. Não, OEA é o Operador Econômico Autorizado. Deu branco. Operador Econômico Autorizado. E o Operador Econômico Autorizado, ele é interessante porque você, dependendo da situação, você ter uma característica de canal verde. O contribuinte, ele tem a característica do canal verde, mas ele não está adstrito a só passar pelo canal verde, ele pode ir para o cinza. Pode ter alguma situação que leve, porque a gestão de risco ela está ali.
Então, eu vejo isso como uma evolução, mas a gente tem que ter todo um cuidado. E na época que eu estava assim, na defesa, minha defesa durou mais de 3 horas. E uma das questões que me chamou muita atenção na arguição foi que o meu orientador, o professor Walter, ele trouxe uma visão americana, que a visão americana já está posterior, já está numa questão. Ele falou: André, você tem que tomar cuidado, porque pode acontecer o overcompliance, de você ter um enforcement dentro do compliance, do contribuinte se ver obrigado a aderir a uma ação de conformidade, porque senão ele pode ser fiscalizado. E isso você tem que tomar cuidado, academicamente falando. Quase que obrigando o contribuinte a confiar. É isso. Então, todas as ações que, pelo menos assim, na minha percepção acadêmica, precisa ter a opção. Se você não optar por isso, não vai te acontecer nada. Você não vai ser fiscalizado. Isso é importante deixar claro. Não agora. Porque é importante deixar claro que todas as ações de consenso, elas são opcionais. A gente estava conversando aqui antes, né? Interessante. Você quer atrair o contribuinte ele vendo uma vantagem, né? O Walter me chamou a atenção para isso. Que não é a mesma coisa de consulta ali. O Walter chamou a atenção, André, você tem que tomar cuidado na medida do que você está esperando de consenso, porque pode virar um over, e isso pode atrapalhar. E eu achei aquilo tão interessante, eu coloquei na minha dissertação alguns cuidados que a Receita precisa tomar em relação a isso. Você sabe, André, que o Sérgio André foi meu orientador também, e eu, infelizmente, por outras razões, eu não publiquei a minha dissertação, que era sobre a participação do contribuinte na formação da tributação. E você me lembrou, quando você falou agora do espaço de consenso, eu também estava falando disso na época, mas naquela época não tinha isso, né? Lógico, eu falei um pouco de Habermas, né, dos espaços de consenso, mas não tinha todos esses instrumentos que você mencionou. E agora, a gente viu aí que recentemente, até queria que você falasse um pouco sobre isso, desses novos instrumentos que a Receita Federal trouxe, que é o Receita de consenso e Receita Soluciona. Que isso? Peraí, Receita o quê? Receita de consenso e Receita Soluciona. Eu vou voltar um pouquinho para trás. Tá. Há 5 anos atrás, vou pegar aqui, 2018. Vamos pegar 2018. Há 6 anos atrás, você não podia ouvir falar em transação. Verdade. Refis, a pessoa que defendia o refis era uma pessoa, né? Sofria rejeição. Era um incentivo. A pessoa fala, o refis é um incentivo ao pode defender. Transação é uma destruição, né? Poxa, tem todo um trabalho. Crédito público que indisponível. Tá tudo destruído e não sei o quê. Você não podia ouvir falar nisso, né? A mediação, arbitragem. Nem pensar, né? Eram palavras assim. Azeite e água, né? Arbitragem. Você falar isso. Hoje, a gente teve por isso que eu tô falando, a evolução, inclusive na cultura, né, da administração tributária, principalmente da Receita, é absurda, né? Mudou muito. Então, quando você consegue mudar e trazer institucionalmente esses projetos, né, o Receita Soluciona, o Receita de Consenso, você vê, assim, até o próprio Sejul, você vê a vitória de você ter esse diálogo dentro da administração tributária, você ter essa visão da alta administração de que isso é relevante, a visão da OCDE tem uma influência importante, a visão de mundo, né, das outras administrações tributárias. Recentemente a gente teve um congresso do CIAT, em Foz do Iguaçu, que o tema foi meios alternativos de solução de conflitos. E todas as administrações têm os seus meios de solução de conflitos, né? Então, a gente está aqui esperando o PL, né, da Comissão de Juristas para a gente ter a nossa mediação, porque a 13140, ela já tem a mediação entre órgãos da administração pública, a administração pública em si já tem a sua mediação. O judiciário já tem seu espaço de consenso, mas a tributação, o crédito tributário, a área tributária não tem. A transação, ela é uma consensualidade? Isso também eu falo na minha dissertação.
Depende, porque na transação individual, até sim, a concessão mútua. Você pode negociar É, ali, né? mas não é bem um consenso, né? As regras já estão no edital. O contribuinte vai aderir se quiser, por óbvio. Pô, mas André, Mas- na sua visão então acadêmica, o que seria o consenso então? Agora eu fiquei com essa dúvida, né? Consenso é o diálogo. O diálogo. Então, você acha que, por exemplo, num ambiente que o contribuinte chega lá com o auditor, por exemplo, ou um comitê de auditores, né? Um problema dramático, um passivo. Aí você acha que teria que ter alguma abertura para que... Isso é consenso. Agora, obviamente, pode não existir o consenso, né? Tudo bem. Mas a possibilidade do contribuinte procurar a Receita, trazendo fatos, trazendo a operação dele, porque isso na consulta não pode. Isso. Você ter uma possibilidade de diálogo, aí para mim é consenso. A transação individual, ela é consenso. A transação que vem por edital com regras, Ah, por adesão, né? eu já não Eu vejo também já dessa vejo mais como um forma. parcelamento. Eu não vejo, assim, principalmente, e aí eu já não, assim, eu não vejo concessão mútua. Eu vejo só concessão, mas eu não vejo mútuo. Então, assim, o próprio, quando eu vejo o processo equitativo do Ricardo Lobo Torres, que eu também usei na minha dissertação, ele traz esse equilíbrio entre as partes. E tem uma passagem que a administração sai do seu pedestal. Isso me causou assim uma Sai do império, né? Não mudança tem mais império. assim, isso aqui para mim mudou minha vida. Quando a administração sai do seu pedestal. E é isso, entendeu? Vamos ouvir, vamos ver, porque de repente a gente não é dono da razão, gente. Nós somos seres humanos. Todo mundo é ser humano. Então, não é todo, assim, não é 100% de certeza de que sempre a gente vai estar certo. Por isso a gente tem tantos autos que caem. É. A gente não pode ter um contencioso como protagonista. A gente precisa ter, antes do lançamento, mecanismos lícitos, éticos, com gestão de risco, com todos os cuidados, inclusive, já entrando no projeto Receita de Consenso, as audiências serão todas gravadas. Então, você tem uma segurança, dá segurança para o colega, né? E para o contribuinte. Como é que funciona o espaço de consenso? Então, receitas de consenso, vamos lá. Receita de já fazer o corte aí, Juan, já vou anotando aí, receitas de consenso. Então, vamos lá. Receita de consenso, ele traz a formatação. Você, antes do procedimento fiscal ou durante, ou seja, antes da confecção do lançamento. Então, antes do procedimento fiscal, o contribuinte ele tem possibilidade, ele tem a opção de procurar receita e abrir o seu negócio. Quero resolver, quero fazer esse negócio aqui, eu tenho essa operação. Ele vai fazer um requerimento para a Receita Federal, sendo o contribuinte na mais alta classificação da conformidade. Isso é importante deixar claro que não é qualquer contribuinte. É um contribuinte que é conforme, é transparente, é um contribuinte que está sempre buscando a melhor conformidade. Então, o mais alto grau, a classificação do mais alto grau, ele vai fazer um requerimento eletrônico e vai descrever, seja antes do procedimento fiscal, vou dar o exemplo de antes do procedimento fiscal. E aí ele tem um negócio que ele quer implementar e ele está na dúvida se ele pode implementar, se isso vai ser um planejamento abusivo. E aí ele procura a Receita para e tentar entender quais são os tributos incidentes, o que ele vai precisar de uma orientação. E aí, através desse requerimento, ele vai para um órgão chamado CECAT, que é o Centro de Prevenção e Solução de Conflitos Tributários e Aduaneiros. Então, o caso da Receita de Consenso pode ser tanto tributário como aduaneiro. E a partir desse momento existe uma admissibilidade, e essa admissibilidade ela será feita, no caso do contribuinte ser CONFIA, vai ser pela equipe do CONFIA. Se o contribuinte for OEA, vai ser pela OEA. Então, essa admissibilidade, ela é uma admissibilidade para saber a matéria. Não pode, por exemplo, entrar no consenso se for uma questão, questão de que é indício de crime, por exemplo.
né? Crime tributário, crime aduaneiro. Então, já tem uma certa... Já tem na própria portaria, já tem lá dizendo que as situações que são vedadas, o consenso é vedado. Então, por exemplo, indício de crime, questão de perdimento, né? A questão de... devedor quanto mais. Devedor quanto mais. Então, isso aí já não passa na admissibilidade, já nem é recepcionado. E, no caso, passou pela admissibilidade, aí vai ter a audiência de consenso. A audiência de consenso, deixar claro aqui, ela é muito relevante porque a participação da fiscalização, ela é fundamental, né? Porque, por exemplo, o contribuinte pode ter antes do procedimento ou pode ser durante o procedimento. Durante o procedimento também? Durante o procedimento também. Durante o procedimento, antes da lavratura do auto. Você, por exemplo, chegou uma notificação para pedir documento. Então ele... Sim, se ele quiser, se ele já entender que, poxa, eu posso estar errado, eu quero Vou ir lá abrir, na então, Receita, vou buscar. Mas tem que ser um contribuinte de alta qualificação. Ou tá no OEA, não ou pode tá no ser Confia, aquele pelo contribuinte que é está tentando, tá tentando alguma coisa. Não vai dar. Mas, não André, dá. é só pro contribuinte OEA e Confia? Ou... Por enquanto, sim. Ah, tá. Então tá no MVP, né? Então não... É um projeto que tá em teste, né? Legal. Tá começando, exatamente. A gente já gravou um episódio aqui com o Daniel Alves, a dissertação dele de doutorado era essa, né? Do processo Tese, administrativo né? fiscal, a tese dele, né? O processo administrativo fiscal democrático, ele suscitava isso, né? Ele também que não tinha um espaço para diálogo antes. A gente já tinha conversado sobre isso, é justamente o que você está falando. Esse é o espaço. Esse é o espaço. É o espaço inicial para a gente ver, né? A gente vai ter que verificar a temperatura disso aí. Então, por exemplo, a fiscalização tem um papel fundamental nesse processo. Por quê? Porque é ela que vai participar do consenso junto com o contribuinte. O membro do SECAT, isso tem tido muita polêmica em relação a essa questão, ele só vai facilitar, ele não vai tomar nenhuma decisão. Quase que o mediador ali. Quase que um mediador. Quase que o mediador. Ele não é a peça principal. Ele não é a peça principal. Ele é o ajudante do consenso. Então, deixar isso muito claro, porque por isso que precisa mudar a mentalidade. Por isso que a grande parte daqueles que trabalham na fiscalização já tem essa mudança de mentalidade, porque pelas pesquisas durante o projeto, da execução do projeto, a gente conversou com as áreas, né, tanto da fiscalização, a tributária quanto da aduaneira, e a proposta é justamente deixar o auto de infração para um último recurso. A ideia é não autuar, porque o auto de infração é caro, gente. Está gerando essa complexidade de contencioso, esse acervo imenso, e muitas vezes é uma questão simples. De DCTF, de uma retificação de DCTF. André. Isso que a gente ia falar. O sistema ele é inquisitório, né? O contribuinte ele vai sendo intimado, vai prestando informações, mas não tem um ambiente ali para você formar um contraditório na base de um diálogo antes do lançamento. Vem depois do lançamento. É fundamental que isso exista, porque nas administrações tributárias, todas que a gente pesquisou, isso é o futuro garantidor. Né? A gente precisa dessa garantia que o auto de infração tenha que ser realmente quando, assim, para ficar rígido. Não adianta a gente levar para a justiça, para a PFN cobrar um crédito que não vai conseguir, porque já vai estar errado. Chega lá no TDPI, né? TDPI já vai cair lá. Já vai acabar, o negócio já não vai para frente. Entendeu? E é um colegiado que analisa o caso do contribuinte. Não é um membro. Não, é um membro, mas ele leva, não é isso? Ele vai marcar uma audiência, aí é uma questão mais acessória, né? O SECAT, ele vai ser esse centro de prevenção. Então, através desse órgão, aí as audiências são marcadas, aí vem o representante da fiscalização, se já tiver o procedimento fiscal, ele pode indicar mais um outro colega da coordenação, pode vir inclusive o coordenador, não tem problema nenhum. Antes do procedimento fiscal, a gestão de riscos ou a programação também, então tem indicação das duas coordenações, inclusive podem vir os coordenadores, e o contribuinte, o seu representante legal, e iniciam então um diálogo que será gravado na audiência, né? Podem ser
várias audiências, se não chegar numa primeira situação, pode ter uma segunda audiência, então não tem problema nenhum com relação a isso. Não botamos prazo para essas audiências, porque a audiência no CARF é 15 minutos, né? Então não botamos prazo para as audiências. E o mais importante, não é um mediador, né? O membro do CECAT, ele acaba sendo um facilitador. Como você tem nesses cursos que a gente faz, que às vezes a gente tem assim, um curso, né, de oratório, não sei o quê, aí tem um professor que está ali, ele vai conduzindo, mas ele não decide nada, não é ele que decide. Então quem vai decidir são as partes. Ele não decide nada. Ele só vai dizer o seguinte, vocês concordaram? Esse vai ser o consenso, então vou fazer um termo de consensualidade aqui. Aí vai então fazer um de termo de consensualidade. Interpartes. Não vai ser, porque a gente tem que preservar a livre concorrência. Obviamente, aquela operação que o contribuinte está trazendo até antes do procedimento fiscal pode replicar e outros quererem seguir. Então, eu acho que a Receita, aí é uma concepção minha, não pode entrar nessa esfera da livre concorrência. Então, né? não é sigiloso o procedimento. É o procedimento entre as partes, o efeito interpartes. Agora, existe, por exemplo, uma possibilidade de, poxa, realmente eles mostraram aqui que tem um ato da Receita que pode causar problema. Podemos, mas rever, não né? vai rever falando nada do contribuinte, não. Tá. Não vai ser genericamente, vai trazer uma situação de que, olha, a Receita está revisando aqui seus próprios atos, né? Porque a administração pública ela pode revisar e ela pode gerar um outro entendimento em relação àquilo, se inspirando num caso do consenso, por exemplo. E tem que partir do contribuinte. Por exemplo, o contribuinte começou a ser fiscalizado de um AGE interno. Aí depende se o contribuinte está classificado lá. Porque o AGE interno geralmente não está. Não tá. Mas vamos imaginar que estivesse. Ele pode chegar lá e demonstrar, ou se arrepender, falar, não, realmente fui iludido pelo cara que chegou aqui vendendo terreno. Eu acho que o AGE interno não dá para falar. São temas que podem, então. Não, eu acho que é o tipo de contribuinte. É uma classificação subjetiva. O tipo de contribuinte. Bem individualizada. O tipo de contribuinte que pratica o AGE interno já está ele está numa lista que não é a de grandes. Eu, da minha percepção, acredito que tem uma outra classificação, porque esse contribuinte, por exemplo, a gente sabe, assim, um tempo, 25 anos de DRJ. Quem vinha com ágio interno, mais ou menos a gente já sabia. Já sabe. E essa classificação, ela vem com o programa Sintonia, que eu não mencionei aqui, que está no PL15, né? Peraí. O PL15, que está em votação, e essa classificação vem com o programa Sintonia, então está sendo mapeado. Não vai ser algo que a gente, né, como fala, sacar da cartola, não é isso. Vai ter uma classificação dentro do Sintonia. Então, vai ser o contribuinte, provavelmente, a maior classificação, como disse na portaria do secretário. Então, é bem específico em relação, por exemplo... Até para esse piloto, né, para essa fase inicial, sem dúvida. Sim. Então, se você tem que ter essa classificação para poder buscar o consenso, o receita de consenso. E vai ter esse termo de consensualidade entre as partes, e em função disso, as partes concordaram, lavra-se o termo, as partes assinam, aí o contribuinte se compromete a não entrar com nenhum processo administrativo, nem no judiciário, até porque seria uma litigância de má-fé, se assina o consenso vai partir para lá, então não teria condição. E depois, aí sai um ato declaratório executivo da própria Subsecretaria de Tributação e Contencioso. Isso também é interessante. Por que está na Subsecretaria de Tributação e Contencioso e não está na fiscalização? Porque como o SEJUL ele está numa autoridade independente, né? As DRJs, elas estão com uma autoridade independente, a gente se entendeu na hora de realizar o projeto que não deveria ser no mesmo ambiente. Apesar do CONFIA ser no mesmo ambiente, o CONFIA está na fiscalização, que o consenso, a receita de consenso deveria estar em outro ambiente, com uma outra autoridade, para justamente trazer a imparcialidade do órgão Receita Federal. Interessante. E o órgão é um só. Se você colocar tudo no mesmo guarda-chuva da fiscalização, você não gera a imparcialidade e não gera, talvez, uma confiança que o contribuinte possa vir a ter. Você fala, está enviesado, não adianta eu chegar lá, porque o viés já está colocado e tal. Interessante porque isso. A questão também de se verificar, porque
na minha dissertação, eu coloco isso. Inclusive, eu peço desculpas, inclusive a minha casa, que eu amo, mas na minha dissertação eu entendo que tem que ter uma área só de compliance e de consenso dentro da Receita Federal. E não nas áreas específicas. Tem que ter uma área só disso vinculada ao gabinete. Na academia. Tá? Andréia. Mas pode ser o futuro. Tantas coisas que a gente vê na academia, de repente agora a gente está enxergando. A minha ideia Você tá acadêmica era de ter um escritório, uma diretoria, uma área só para isso. Até porque é uma área de conhecimento humano, né, André? O pessoal que trabalha com isso estuda técnicas avançadas de negociação, de persuasão. O Júlio sabe bem disso, né, Júlio? Sim, Então, Eu fiquei só numa dúvida, André. Você disse, esse consenso, Receita Consenso, ele vem por portaria, né? Veio por portaria. E aí você disse que cabe num procedimento fiscal iniciado. Procedimento fiscal iniciado. Então, e como é que fica quase a questão da confissão espontânea ali? Isso eu ia da falar, a questão espontaneidade. Da multa. Não, a espontaneidade antes do procedimento fiscal. Mas aí quando começa o procedimento fiscal, ele vai lá. Não, mas ele pode acontecer, por exemplo. Isso já A acontece. Receita Federal vai abrir mão assim? Não, Isso já consenso, acontece. consensualidade, Não, ué. mas isso já acontece. Por exemplo, um procedimento fiscal em curso. Sim. Quando o fiscal lança, antes da impugnação, ele te dá a possibilidade de pagar ou impugnar. Sim. Quando você paga, já tem 50% de redução da multa ali. Já tem ali uma possibilidade. Você tem a transação, né? A transação, ela acaba gerando, querendo ou não, algo ali numa situação já com procedimento fiscal, já com o lançamento concluído, de você também, num determinado momento, realizar uma transação daquele crédito já lançado. E ali no procedimento fiscal, você tem a possibilidade de pagar uma multa de mora. De ter a possibilidade de pagar seus tributos, porque na transação você pode não pagar o tributo na completude, você pode, inclusive, reduzir tributo e pagar com prejuízo fiscal, né? E aqui no consenso você pode não lançar, porque isso já pode acontecer. Se a fiscalização abre um procedimento fiscal e consegue ali entender a operação do contribuinte, ela nem autua, não vai autuar. O auto de infração é o último recurso. Então, a concepção hoje de gestão de riscos, de sistemas, você já traz uma autonomia para a fiscalização de mitigar o 142 CTN. Porque no CTN diz propor a penalidade aplicável. Não diz qual é a penalidade. O fiscal, ele lança, né? O CTN está lá. Procedimento de lançamento, ele estabelece o tributo, estabelece o fato, estabelece o enquadramento legal e propõe a penalidade aplicável. Então, quer dizer, você, no lançamento, pode propor uma penalidade aplicável. Né? Que, por exemplo, pode haver uma redução se você não impugnar, se você resolver pagar. Pode haver a transação se você tiver as características do edital e tiver a possibilidade de realizar. Então, o próprio CTN já diz, olha, o fiscal ali ele pode propor. Aí no parágrafo único ele fala, a atividade de lançamento ela é vinculada. Então o fiscal, na dúvida eu vou lançar. Sim. É uma cultura, né? Cara, assim, né? Na dúvida eu vou lançar. Procuradoria, na dúvida eu vou recorrer. Então, e o consenso está te dando, o secretário trouxe uma portaria dizendo, olha, fiquem tranquilos, porque você está sendo uma proteção ao colega. Isso ser institucional. Se você está vendo que esse lançamento vai ser inócuo lá na frente, por que ele vai lançar porque você está vinculado? Uma segurança para quem está autuando. Eu vejo assim. Sim. Eu vejo dessa forma. Que é uma segurança institucional para quem está ali naquela área da ponta, que é tão relevante para... Quer dizer, é tudo, né? A fiscalização é tudo. Ô, Andréia, infelizmente o nosso tempo está estourando, mas eu não poderia aqui de perguntar, já que a gente tocou no assunto, se você poderia só explicar muito rápido o que é o Soluciona, então. Sim. Se esse é o consenso, o que é o Soluciona? Sim, o Soluciona, ele também se aplica a confederações, também é uma área restrita, né? São confederações, entidades de classe de âmbito nacional, situações, temas que muitas vezes as entidades procuram a Receita para questionar determinadas situações. Tipo confederação da indústria. E agora eles vão poder ter um canal direto com uma demanda, uma resposta rápida, tem prazo para responder. Então, você tem um canal direto com as áreas da Receita
e essas áreas vão poder dar a solução. Inclusive, o contribuinte pode trazer a proposta de solução. Contribuinte não, é a entidade. A entidade pode trazer a proposta de solução num requerimento. Mas isso é para entidade como assim? É sindicatos patronais? Confederação de âmbito nacional, a OAB, por exemplo, o Conselho de Contabilidade. Então, são entidades nacionais, né? Para questões setoriais, assim. Setoriais. E aí sai uma orientação pública? Na verdade, vai sair como se fosse uma produção de uma resposta, né? Então, se for uma questão relativa à SUARA, que é a área de cadastro, arrecadação, vai sair uma nota executiva, alguma coisa para o contribuinte para orientar aquela entidade. Olha, pode haver também fórum de diálogo. Se o tema tiver semelhança, tiver pertinência temática, pode haver um fórum de diálogo, uma reunião com todas essas confederações, pode chamar academia, pode chamar outras entidades que não essas que estão estabelecidas ali no próprio Receita Soluciona, e fazer um fórum grande para poder, inclusive, trazer mais transparência, né? Como a gente estava falando, a gente precisa mudar um pouco também essa perspectiva da transparência. Então, eu acho que são 2 grandes projetos que trazem uma abertura para uma receita comunicativa, uma receita dialógica, e isso a sociedade só tem a ganhar. Porque ainda é incipiente, eu acredito que a gente tem uma abertura maior, um espaço maior ainda, mas a gente precisa começar, né? Talvez, assim, esse seja um bom começo. Andréia, muito obrigado aqui pelo seu tempo, foi excelente, assim, a gente nem viu o tempo passar, o pessoal ali tá... O Fabiano tá pedindo para mostrar o livro aqui para a câmera, aqui, ó. Pronto, vamos divulgar. Eu só quero dizer uma coisa, é o primeiro ISBN da Receita Federal. Olha só, aí, gente. 56 anos. Esse livro aqui... Porque antes a produção era sempre interna, né? É institucional. E agora esse não. É um livro acadêmico. E, André, ele está disponível na web, né? Quem pesquisar ali vai achar. E-book. Ele é disponível. Aí, galera, ó, imperdível, vários artigos aqui interessantes. Pessoal da Receita, pessoal da advocacia privada também está aqui, né? Eu vi Sérgio André. Sim, Fernando Pieri. Tem um monte de gente aí. Muito bom aqui o livro. Eu mesmo já li aqui alguns artigos desse livro. Helena Torres. Estamos aqui com a dedicatória muito carinhosa. Obrigado aqui, André. André, muito obrigado pelo seu tempo. Foi excelente. Você vai ter que voltar aqui para lançar o livro, obviamente. Segurança jurídica da relação fisco-contribuinte. Seju, OEA, Confia, Receita de Consenso, Receita de Soluções. O programa Sintonia também está conectado com esses objetivos, né, André? Sim, o programa Sintonia está no PL15, provavelmente já trazendo essa classificação dos contribuintes, mas o OEA e o Confia com certeza já vão poder realizar o ingresso na Receita de Consenso. Muito bom, hein? Olha aí. Como é que o pessoal te encontra aí? Você tem o seu Instagram aberto? O link é aberto. Professor Andréa Dweck. Aí, pessoal, segue a professora Andréa Dweck lá no Instagram, que ela posta muita coisa. Comecei aí a área do magistério, eu tô gostando muito também. Muita experiência na Receita Federal. Fiquei muito feliz de estar nessa área de poder dar, né, aulas em universidade, fui da FGV, agora eu vou para a CEPED da UERJ, então estou muito feliz aí de poder contribuir. E também o LinkedIn André Dweck Simontob mesmo. André Dweck, eu acho. Eu tirei o Simontob porque é um nome muito grande. Então, André Dweck. O pessoal encontra aí André nas redes sociais, né, André? Sempre. André, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. A gente sabe que sua agenda é muito corrida. E vamos ficando por aqui, né, Rogério? Lembrando o pessoal de seguir, compartilhar. Compartilhar com os amigos. Compartilha com os amigos e... comentar também. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, gente.